Por gerações, o rio Guadalupe tem sido a força vital do Texas Hill Country. Mas em 4 de julho de 2025, esse rio se transformou em algo irreconhecível, algo mortal. Para entender o que ocorreu naquela manhã, precisamos saber o que levou a isso. O centro do Texas vinha sofrendo uma das maiores secas já registradas, quase 4 anos de terra ressecada e suprimentos de água diminuindo. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, desde o fim de 2021, os 20 condados que depois entraram na declaração de desastre por enchente enfrentaram 180 semanas de seca severa. Em julho de 2025, 60% desses condados estavam em seca moderada a extrema. O aquífero Edwards havia caído para níveis que não eram vistos desde 1993. O Lago Medina estava com apenas 2% de sua capacidade. O Sistema Nacional Integrado de Informações sobre Secas constatou que a região enfrentava um de seus períodos mais longos, afetando gravemente a agricultura, recursos hídricos e ecossistemas. No fim de junho de 2025, a tempestade tropical Barry se formou no Golfo do México. Embora tenha tocado terra no México antes de enfraquecer, seus remanescentes desempenhariam um papel crucial no que estava por vir. O que veio a seguir ficou conhecido como Weather Whiplash, a mudança repentina de uma condição ambiental extrema para outra que amplifica os efeitos dos eventos extremos individuais. Uma transição de uma seca severa para um evento de precipitação que ocorre uma vez a cada 1000 anos pode causar condições catastróficas. Foi exatamente isso que ocorreu. Essa parte do Texas é conhecida como Corredor dos Alagamentos por um motivo. O solo desta região do Texas é formado por encostas íngremes de calcário com uma camada rasa de terra. Então, quando chove, a água tende a escoar rapidamente, indo direto para os rios. No dia 2 de julho, os meteorologistas estavam monitorando o que restava da tempestade tropical Barry, que se misturava a uma faixa mais ampla de umidade vinda do leste do Pacífico. Isso se mostraria catastrófico. Isso criou o que é conhecido como um rio atmosférico, um corredor concentrado de vapor d'água na atmosfera. Quando esses rios atmosféricos chegam ao continente, podem liberar enormes quantidades de chuva em um curto período de tempo. A quantidade de água transportada pela atmosfera era a maior já registrada em julho naquela região. A chuva mais intensa que você pode imaginar estava a caminho. Em 3 de julho, às 13h18 foi emitido alerta de enchente para o condado de Kerr e regiões próximas. Aviso de 2,5 a 7,5 centímetros de chuva com áreas isoladas, podendo chegar a 18 centímetros. Às 18h10, outro alerta informou que enchentes repentinas eram prováveis em todo o centro do Texas à noite, com previsão de chuvas intensas. Às 23h41 de 3 de julho, as condições pioraram e o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro de vários alertas de enchente repentina para o condado vizinho de Bandera. Quando o dia 4 de julho começou, a maioria dos moradores do condado de Kerr estava dormindo, sem saber do desastre que se desenrolava ao seu redor. Pouco depois da meia-noite, o rio Guadalupe subiu 3 metros em apenas 15 minutos. Às 1h14, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu outro alerta de enchente repentina para áreas dos condados de Bandera e Kerr. Isso ativou alertas de emergência nos celulares. Às 4h03, uma emergência de enchente foi emitida para Hunt e Ingram, orientando moradores a buscarem locais mais altos imediatamente. Avisava que taxas de chuva de até 10 centímetros por hora continuariam atingindo uma área já saturada. O rio Guadalupe, em Hunt, havia subido para mais de 6 metros nas últimas horas. Às 4h22, um bombeiro de Ingram contatou o operador da central do xerife. A placa Guadalupe Schumacher está submersa na rodovia estadual 39. Há como enviar alerta vermelho aos moradores de Hunt, orientando que busquem terrenos altos ou fiquem em casa? Droga, temos que conseguir a aprovação do nosso supervisor para isso. O primeiro alerta de código vermelho só foi enviado 90 minutos depois e algumas mensagens levaram quase 6 horas para chegar aos moradores. Esse atraso
se tornaria um ponto central nas investigações sobre a resposta ao desastre. O sistema deveria enviar chamadas automáticas, mensagens de texto e e-mails para pessoas em zonas de perigo, mas ficou sobrecarregado com tantos alertas. O processo de aprovação para enviar notificações de emergência tinha várias etapas e exigia autorização de supervisores difíceis de contatar à noite. O rio Guadalupe continuou subindo em um ritmo sem precedentes. 8 metros em cerca de 45 minutos. Às 5h10 da manhã, o medidor do rio em Hunt atingiu o recorde de 11,44 metros, superando até as 1987, que tiraram 10 vidas. Provavelmente subiu mais, mas a força da enchente foi tanta que o medidor parou de atualizar, provavelmente danificado pela água. Às 5h34 da manhã, outra emergência de enchente repentina foi emitida para Kerrville e Center Point, alertando sobre uma grande e mortal onda de enchente descendo o rio Guadalupe. Ao amanhecer, o rio Guadalupe, em Kerrville, subiu de pouco mais de 60 centímetros para mais de 9 metros em apenas 2 horas. O acampamento místico foi um dos mais afetados. O acampamento místico era um acampamento de verão feminino às margens do rio Guadalupe. Era uma instituição querida na região das colinas há quase um século. Naquela noite, cerca de 750 meninas estavam hospedadas lá, muitas em cabanas na área especial de risco de enchente da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Basicamente, a parte da planície de inundação que está mais em risco de ser atingida por águas de enchente de movimento rápido. Os proprietários acreditavam que algumas cabanas não estavam em risco e usaram o processo de apelação da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências para reclassificar as construções fora da planície de inundação. Manobra legal criticada por estimular construções arriscadas em áreas sujeitas a enchentes. Normalmente, os proprietários teriam razão, mas essa não era uma situação normal. Muitos pais não sabiam que o diretor do acampamento, Dick Eastland, defendia as medidas de segurança contra enchentes desde 1987. Ele se uniu a autoridades locais para criar um sistema de alerta precoce que incluía medidores de rio e protocolos de comunicação. Com o passar dos anos, a manutenção do sistema foi negligenciada e, em 2025, grande parte já não funcionava. Mesmo funcionando, ele dependia da checagem visual dos níveis de água. Não havia nenhum sistema de alerta automático instalado. Às 2h30, o diretor do acampamento, Dick, recebeu alerta de enchente e iniciou a evacuação, mas o rio já subia rápido. O problema era que o acampamento místico não tinha procedimentos adequados de evacuação nem sistemas de comunicação de emergência instalados. Os protocolos de enchente estavam desatualizados e a equipe não sabia as rotas de evacuação nem os pontos de encontro. A comunicação de emergência do acampamento dependia principalmente de walkie-talkies, que se mostraram inadequados durante a crise, pois a equipe acabou se separando e a comunicação falhou. Apesar do caos, Dick e a equipe fizeram tudo o que podiam para resgatar as meninas. Lutando contra a água que subia, eles abriram caminho à força para levar todos a um terreno mais alto. Para alguns, não foi o suficiente. Dick, junto com pelo menos outras 26 pessoas, foi levado pela água. Isso foi só o começo. Quando amanheceu no dia 4 de julho, os serviços de emergência iniciaram uma grande operação de resgate. No fim do dia, ao menos 237 pessoas foram resgatadas das enchentes, sendo 167 delas retiradas de árvores e telhados por helicóptero. Os departamentos de segurança pública, militar e de parques e vida selvagem do Texas, a Força Tarefa 1 da Texas, AIM, e socorristas locais atuaram sem parar para resgatar pessoas isoladas pela rápida elevação das águas. Os socorristas enfrentaram dificuldades com coisas como quedas de telecomunicações, estradas bloqueadas por destroços e uma enorme área de busca ao longo do rio Guadalupe. Segundo a ABC News, até 8 de julho, mais de 440 pessoas foram resgatadas.
Mas, infelizmente, o número de mortos seguia aumentando à medida que as equipes de busca encontravam mais corpos. A resposta envolveu equipes de pelo menos 12 estados dos Estados Unidos da América no México, incluindo unidades especializadas de busca e resgate urbano, equipes de resgate em águas rápidas e operadores de drones. Um centro de comando foi criado para os pais buscarem notícias dos filhos do acampamento místico e outras áreas afetadas. A operação de busca e resgate rapidamente cresceu para incluir equipes de todo o país. Mais de 2.000 voluntários ajudaram nas operações de emergência somente no condado de Kerr, incluindo guardas, socorristas profissionais, cães farejadores e equipes de resgate em águas rápidas. Em 9 de julho, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço enviou 2 aeronaves de resposta a desastres para auxiliar autoridades estaduais e locais no resgate. Essas aeronaves podiam identificar enchentes sob copas de árvores e enxergar através da vegetação afetada pela chuva. Isso foi fundamental para buscas e resgates, entregando dados essenciais às equipes em terra. Por exemplo, foi fundamental para localizar sobreviventes isolados nas áreas densamente arborizadas ao longo do rio Guadalupe. Então, justamente quando os esforços de recuperação estavam ganhando força, a natureza deu outro golpe. Em 13 de julho, chuvas intensas causaram mais inundações na região. A segunda chuva, menos intensa que a de 4 de julho, caiu em solo já encharcado e rios cheios pela inundação anterior. O rio Lampasas subiu mais de 9 metros. Isso resultou em mais resgates, evacuações e na suspensão temporária das buscas ao longo do rio Guadalupe até a situação melhorar. Enquanto as equipes ao longo do Guadalupe aguardavam a chuva diminuir, várias operações de busca e resgate ocorreram em diferentes condados, incluindo Lampasas, San Saba e Schleicher. A Força-Tarefa e o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas iniciaram resgates aquáticos no Lampasas. Em 15 de julho, o tempo se estabilizou, permitindo retomar as operações de recuperação com força total. À medida que os esforços de recuperação continuavam, as tensões políticas aumentaram em relação ao financiamento e à responsabilidade. O governador Greg Abbott convocou uma sessão especial da legislatura do Texas para tratar do financiamento do auxílio às enchentes, mas as coisas rapidamente ficaram travadas em disputas partidárias sobre questões que nada tinham a ver com as enchentes. As vítimas das enchentes sentiam-se usadas politicamente enquanto precisavam urgentemente de ajuda para remover entulho, resolver negativas de seguros e eliminar mofo. Moradores disseram que Greg Abbott pode usar poderes orçamentários de emergência para liberar 70 milhões de dólares para reparos em moradias, limpeza e cuidados de saúde mental, sem aprovação da legislatura. Em meados de agosto, o cenário político começou a mudar à medida que as vítimas e suas famílias prestavam depoimento perante comitês legislativos. Pais de crianças que morreram no acampamento místico prestaram depoimento perante um comitê do Senado Estadual do Texas em apoio ao projeto de lei do Senado, um que tinha como objetivo melhorar os padrões de segurança em acampamentos juvenis em todo o estado. Eles compartilharam depoimentos emocionados sobre seus filhos e criticaram a falta de sistemas de alerta adequados, planos de evacuação e medidas de segurança no acampamento. O projeto de lei exigiria escadas de emergência no telhado das cabanas, em áreas de inundação, planos de evacuação para enchentes, uma linha de sucessão para autoridades locais em desastres e procedimentos de notificação de vítimas simplificados. A legislação proposta exige que acampamentos façam exercícios anuais de evacuação por enchente, mantenham rádios meteorológicos com energia reserva e instalem monitoramento do nível da água se estiverem a menos de 150 metros de um curso d'água. O projeto de lei obriga acampamentos a informar aos pais seus planos de emergência e histórico de enchentes antes da participação das crianças. O depoimento mostrou que, em 2016, o então xerife do condado de Kerr era totalmente a favor de instalar um sistema de alerta com sirenes, mas alguns funcionários estavam preocupados com o barulho das sirenes caso disparassem por engano. As discussões sobre o financiamento e a construção do sistema duraram até pelo menos 2021, mas nada abrangente chegou a ser resolvido.
O condado de Kerr pediu subsídios em 2017 e 2018 para equipamentos e melhorias nos sistemas de medição de água e um site com informações em tempo real, mas os pedidos foram recusados. O depoimento emocionante dos pais enlutados tocou profundamente a todos. Até 20 de agosto, a Assembleia Legislativa aprovou 6 projetos sobre enchentes e alívio de desastres, incluindo um que destina centenas de milhões em fundos estaduais para recuperação. À medida que as águas recuaram, a verdadeira extensão da destruição ficou evidente. Acredita-se que o número final de mortos tenha sido em torno de 135, possivelmente mais, sendo 117 somente no condado de Kerr, tornando esse o evento de enchente mais mortal em áreas interiores dos Estados Unidos, desde a enchente do rio Big Thompson em 1976 no Colorado. O impacto econômico foi grande, com danos estimados acima de 2,3 bilhões de dólares. Mais de 4.200 casas foram destruídas ou gravemente danificadas. Infraestruturas críticas, incluindo pontes, estradas e estações de tratamento de água, precisariam ser reconstruídas. Em agosto de 2025, 3 pessoas ainda estavam desaparecidas devido às enchentes, incluindo uma menina de 80 anos de Camp Mystic. Famílias afetadas pela tragédia de Camp Mystic criaram grupos para pressionar por mais segurança em acampamentos de verão no país. O governador Greg Abbott ampliou a proclamação de desastre para os condados atingidos pelas enchentes de julho, estendendo provisões de emergência e recursos estaduais para apoiar a recuperação. A proclamação inclui 20 condados no centro do Texas, com ênfase especial no condado de Kerr, onde a maioria das fatalidades ocorreu. As águas do rio Guadalupe já baixaram, mas o impacto das enchentes repentinas de 2025 no Texas será sentido por gerações. O rio que tirou tanto dessas comunidades ainda é belo e vital para a região, mas agora há um novo respeito pelo seu poder e uma determinação de estar preparado quando as águas subirem novamente. Se você achou este vídeo interessante, por favor, considere se inscrever. Isso está ajudando muito.